São 19 horas. Uma boa noite para todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho Chico Xavier, a esse ponto de luz que recebemos, tanto nós encarnados como os nossos irmãos desencarnados. Hoje nós teremos uma palestra um pouquinho diferente do que habitualmente nós fazemos, né? Todas as nossas palestras públicas são sempre baseadas em um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a nossa casa fez aniversário no dia 4 de maio, aniversário de fundação da Casa do Caminho Chico Xavier. Então, com muita alegria, nós hoje vamos fazer uma palestra sobre a nossa casa, uma palestra comemorativa pelo aniversário da nossa casa. E para que nós possamos, nos preparar e nos ambientar, para esse tema que é tão feliz para todos nós, nós teremos como a página de preparo uma página que foi recebida aqui pela nossa casa, uma psicografia que foi recebida, que conta um pouquinho da história da fundação da nossa casa, que vai ser lida pela nossa companheira Antônia. Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier. Certa noite, um grupo de irmãos reunido com o propósito de iniciar uma nova frente de trabalho no plano material, envolvidos por suaves energias e analisando a real necessidade desse tentame, aguardavam a presença de um irmão. Embora ainda alojado na veste física, estava por chegar em processo já conhecido de desdobramento. Era Chico Xavier que estava por vir, altamente compromissado com a difusão da doutrina consoladora no coração do mundo, pátria do Evangelho. Seria trazido pela companhia amorosa de Longinos, sim, aquele que a sociedade brasileira conhece na figura do imperador amoroso, Dom Pedro II. Alguns poucos minutos se passaram e eis que entra na sala que nos abrigava o médium mineiro que tantas vezes utilizou suas mãos para transcrever algumas linhas que pudessem esclarecer os irmãos que aí estão. Após a saudação evangélica, a paz seja convosco, Chico abraçou a todos, um por um, para que recebessem a energia do seu amor. Dr. Bezerra proferiu sentida oração, rogando a Jesus a sua presença amorosa em forma de esclarecimentos para que a reunião fosse fecunda. Como estávamos em uma sala do Hospital Esperança, fora dada a Eurípides Barçanufo a direção da reunião de propósito elevados. Assim falou o educador sacramentano. Amigos em Jesus, o momento é crucial. Jesus espera de cada um de nós o testemunho de amor através do trabalho profícuo. Sabemos da dificuldade que envolve o esclarecimento àqueles que se encontram na retaguarda do processo evolutivo que o planeta está alcançando. Mas o planeta Terra é um enorme barco a cruzar o mar universal que o Pai amoroso nos oferece. Jesus é o comandante dessa nau e não irá permitir que qualquer tripulante caia nas ondas da ignorância, conduzindo-o ao sofrimento e lágrimas, a seu sabor, sem lançar uma boia para que o náufrago possa se agarrar e chegar a uma ilha deserta, simbolizando as conquistas e realizações no bem. Nos incumbiu o poverelo de Assis lançar mais um bote de salvação para inúmeros irmãos nos dois planos da vida. O tempo é exíguo, temos que agir. Tão logo as condições sejam favoráveis, iniciaremos o processo físico dessa tarefa. A tarefa que era oferecida estava recheada de felicidade. Nesse momento, Bezerra entrega nas mãos do apóstolo uberabense uma carta respingada de luz onde se lê: Centro Espírita Casa do Caminho.
O acréscimo do nome do missionário da mediunidade foi introduzido posteriormente e prontamente aceito por Francisco de Assis. Temos pouco a comemorar, meus amigos, mas a alegria de iniciar o trabalho de esclarecimento de tantos corações sequiosos do amor do Mestre muito nos alegra. Jesus nos abençoe intensamente. Humberto de Campos, para servir a Jesus. Obrigada, Antônia. Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, numa prece. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um encontro aqui na Casa do Caminho Chico Xavier, na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por permitir esse trabalho de luz que é feito durante as reuniões públicas, envolvendo a todos nós, como que acontece agora, assim como todos os trabalhos que acontecem nesta casa. Permita, Senhor, o envolvimento, o amparo para o nosso irmão Evaldo Raia, que fará o estudo desta noite. Que ele possa conduzir a sua explanação de modo a que nós possamos levar as reflexões necessárias dentro dos nossos corações. Que a nossa reunião transcorra em um ambiente de fraternidade, de paz, de equilíbrio, de harmonia. Que sejamos todos abençoados pelas tuas mãos misericordiosas. Graças a Deus. Evaldo. Estejamos com nossos corações abertos para receber as bênçãos que emanam de Jesus. Eu conheço essa página desde quando ela foi recebida, em 2018, e a gente sempre se emociona quando escuta, porque nós trabalhamos sempre visando a conclusão de uma tarefa e ansiamos pelo respaldo da espiritualidade. A nossa possibilidade de acerto ainda é muito pequena. Nós somos espíritos ainda recalcitrantes no erro. E quando a gente resolve tomar uma atitude efetivamente voltada para o bem e encontra respaldo na espiritualidade, como a dizer, o caminho é esse. Vão em frente. A proposta dessa reunião, em homenagem à fundação da nossa casa, é um preito de gratidão. Se eu chorar, não liga não, tá? Que eu sou chorão mesmo. Mas é um preito de gratidão, que muitas das vezes a gente entende a casa espírita apenas como uma construção de tijolos, telhado, um espaço onde se reúne. Mas quando a gente vem em busca daquilo que falta no nosso coração, sabe? Aquele não sei o que de ausência, e você encontra isso na casa, num lar espírita, dá um preenchimento de alegria que nos propomos a estar sempre envoltos nas tarefas que são propiciadas na casa. Essa página que a nossa Antônia acabou de ler, que foi ditada pelo Espírito Humberto de Campos, ela veio relativamente 2 anos após a fundação da casa. A fundação da casa ocorre em 4 de maio de 2016, mas evidentemente que tem toda uma história anterior. Toda casa espírita, ela tem uma questão que antecede a materialização dessa ideia. A maioria das casas espíritas, elas começaram num culto do lar, naquela reunião intimista da família, aonde, por orientação até da doutrina, né, aqueles que não fazem culto do Evangelho no lar, eu estimulo a fazer, porque é um momento de muita alegria para a gente sentir
que estamos abrindo a porta não da nossa casa, mas do nosso coração para o Divino Mestre Jesus através do estudo do Evangelho que ele nos deixou, a boa nova que ele nos deixou. Então, a maioria das casas espíritas começa assim, naquelas reuniões intimistas. Muitas das vezes, o pai e a mãe ainda não abençoados pelos filhos, ou os filhos ainda em tenra idade, e começam aquelas reuniões, e aí, como muitas das vezes, até pela nossa fragilidade de entendimento, a gente fala assim, do nada, né, Renata? Do nada, o meu vizinho pediu para participar, e aí o meu irmão, a minha irmã, minha tia, meu tio pediram para participar do culto no lar. A gente tem uma orientação doutrinária que fala que nós não devemos convidar ninguém para o nosso culto no lar. O culto do lar é da família. Mas se alguém chega na hora do culto, fala-nos André Luiz no livro Conduta Espírita, que nós convidamos aquela pessoa que chegou em nossa casa para participar do culto. A pessoa não quer, ou aguarda o término do culto, ou se retira, mas a gente não pode, não deve evitar de fazer o culto porque chegou alguém. Então, na hora do culto, aí, como o do nada não existe, o acaso também não, começam a agregar pessoas fora do círculo familiar, participando daquela reunião de culto no lar. As reuniões de culto no lar não cabem manifestações mediúnicas. Não cabem. As reuniões de culto no lar é para o estudo do Evangelho, estudo de uma página edificante, mas não que se propicia a possibilidade de uma manifestação mediúnica. Se acontecer, há algo fora daquele parâmetro estabelecido. E temos as orientações de como cessar aquela manifestação, porque ela não é aconselhável dentro da nossa casa, a manifestação mediúnica. E nessa proposta de reunir familiares, nós vamos hoje... Você sabe que o acaso não existe? Não existe não, Renatinha. Sabe? A gente até às vezes gostaria que existisse, mas não existe. Porque hoje quem era para estar falando aqui era o Elian, que é o presidente e fundador da casa. Mas por uma questão de exames médicos, ele foi impedido de estar. E aí, claro que sobrou para mim, né? Mas eu já estava animadão para sentar aí também e assistir o Elian falar. Porque essa história dessa casa, num aspecto físico, começa, sabe quando? 2011. Em 2011, Elian e Silvia, eles moravam no Paraná, em Foz do Iguaçu, por motivos profissionais de trabalho. E eles, ao se aposentar, voltaram para o Rio de Janeiro, que é a sua origem, e eles começaram, dentro da possibilidade de estarem aposentados, descompromissados com o horário de trabalho. Eu deixei as fotos rodando aí, depois a gente vai falar delas. É só para poder prender a atenção de vocês. Eles começaram a passear e a Silvia queria conhecer a Gruta de Maquiné, lá no interior de Minas. Dizem que é uma região muito bonita, uma gruta muito bonita, cheia de estalactites, estalagmites. Eu não falo esse trem, a língua não dá, não. Eu tentei falar 15 vezes hoje, não consegui. Aí eu falei, vai esse troço aí mesmo. Mas aí tem uma região de muita procura turística. E estando lá, visitando as grutas de Maquiné, Elian viu no mapa, que olha como é que é coisa antiga, não tinha GPS ainda. Era naquele... 4 rodas, lembra aquele mapa de 4 rodas? Ele abriu um mapa de 4 rodas e viu que eles estavam a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Ele falou, poxa, se estamos 120 de Belo Horizonte, com mais 30 quilômetros, chega em Pedro Leopoldo. Vamos lá em Pedro Leopoldo? Aí a Silva, vamos, já está na rua mesmo, né? Estão de carro, passeando de carro. Eles foram em direção a Pedro Leopoldo, porque um ano antes, em 2010, tinha ocorrido o primeiro congresso espírita dedicado a Chico em Pedro Leopoldo, pelo centenário do seu nascimento.
E Elian e Silvia não puderam ir por outras questões, então eles quiseram ir a Pedro Leopoldo a fim de conhecer um pouco mais a intimidade de Chico Xavier. Chegando na cidade de Pedro Leopoldo, pararam para abastecer o carro, sabe? E aí o Elian perguntou à jovem, à frentista, se tinha ainda algumas coisas sobre Chico Xavier que pudesse ser visitado. E a menina, um pouco constrangida, falou: sou desse troço não, moço. Que essa coisa não é coisa boa, não, né? Não é coisa de Deus, não. E aí um senhor passando, ouviu o questionamento, falou assim: olha, ainda tem muita coisa de Chico Xavier. O senhor vai por essa rua aqui, deu a indicação, e Elian e Sandra e Silvia... Sandra não, estava não, né? Você veio depois, né? Ah, tá. Elian e Silvia chegaram então ao Centro Espírita Meimei, que foi uma das... Chico fundou duas casas em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga e o Centro Espírita Meimei. Chegando lá, eles se depararam com uma pessoa que era o responsável pela organização do Meimei, de nome Elcio. Elcio era muito próximo de Chico, num período já da doença dele, já da incapacidade de movimentação. Elcio praticamente morava ao lado da casa de Chico, então dava todas as assistências que Chico necessitava. E após o desencarne dele, ele começou a atuar ali no Meimei, organizando, limpando, deixando a casa em condições para os visitantes. E o Elian pediu: será que a gente podia visitar a casa que o Chico morou, né, para a gente chegar mais perto das coisas do Chico? E o Elcio falou assim: olha, não dá não. Dá não, que eu tenho muita coisa para fazer. Se vocês voltarem amanhã, aí dá para mostrar para vocês. Aí o Elian falou: poxa, não dá, que a gente volta para o Rio de Janeiro hoje. Aí o Elcio falou, pensou, falou assim: eu vou parar um pouquinho aqui, meia horinha só. Então levou Elian e Silvia no quarto do Chico, levou ele na sala onde se fazia as reuniões iniciais, e no quarto do Chico aconteceu uma coisa interessante. Tem uma foto aqui que o Luiz botou de duas camas. Não, essa não. Vai, Luiz. Mais um pouquinho. Hã? Ah, vai passando uma por uma aí. A gente tem pressa não. Amanhã é feriado. Não, né? Tá. Mais uma. É automático. É modernidade. A gente está acostumado. No meu tempo era no dedo, né, Murilo? Fazia assim no dedo, então você ia que era uma beleza. Vai chegar aqui uma foto com duas camas e ao fundo uma escrivania. Daqui a pouco. Mas fui eu que pedi a ele para deixar assim, não posso nem brigar com ele, né? Isso aí é uma coisa que também tem que falar também, mas é mais recente. Esse aí é o açude, onde Chico teve o primeiro contato com a figura bondosa de Emmanuel. Aí Elian tirando casquinha da Silvia, lá em Uberaba, e sem em Uberaba. Eu também não vou falar dessa aí depois, vou falar agora não, deixar curiosidade. Também não. Eu acho que não tá aí não, Luiz. Tá não? É uma foto que tem com duas camas e atrás uma escrivania. Em cima da escrivania tem uma caixa com vários lápis. E quando a Silvia chegou na porta, que não pode entrar no quarto, para preservar, né? Silvia chegou na porta, o Elcio olhou sério para ela, foi lá dentro, pegou um lápis e deu para a Silvia. A Silvia pegou o lápis, sem graça, guardou, né? E sem entender nada, porque a Silvia dizia que mediunidade para ela era igual uma parede. Tudo igual, ninguém não sabia nada disso. Mas ela guardou o lápis com carinho na bolsa e, ao terminar a conversa ali, naquele momento, na saída, Elcio deu duas flores, dois lírios brancos para Silvia. E ele falou assim: eu não sei por que eu estou te dando, mas deu vontade de te dar esses dois lírios. E aí Silvia depois foi saber que era a rosa preferida de Chico Xavier, o lírio branco, né? Só para título de informação, a casa de Maria Santíssima, lá em Éfeso, era
cercada de lírios brancos. E falam os historiadores que tinha flor o ano inteiro. Coisa de Maria, né? Coisa de Nossa Senhora. E aí, Silvia, eles vieram embora para o Rio. E antes de retornarem, na conversa com Elcio falou assim: olha, nós temos aqui uma excursão que sai aqui de Pedro Leopoldo, vai até Uberaba, e é longe a beça, de Pedro Leopoldo para Uberaba dá mais de 300 quilômetros, e de Uberaba nós vamos a Sacramento, para conhecer o Colégio Allan Kardec, fundado por Eurípides Barçanufo, a Fazenda Santa Maria, onde começou todos os fenômenos que Eurípides participou. Se vocês quiserem participar da caravana, deu todas as coordenadas, e aí os aposentados, né? Falaram, não está fazendo nada, você também. Marcaram de retornar para fazer essa excursão. Durante a excursão, em outro período, já se eu não me engano em 2013, essa excursão, era um ônibus lotado que chegava em Uberaba, eles passavam a noite em Uberaba, no hotel, de manhã ia conhecer o Grupo da Prece e a União Espírita Cristã de Uberaba, as duas casas fundadas por Chico, após 1959, quando ele fixou residência em Uberaba. E aí, naquela conversa de excursão, que aí você, com meia hora de viagem, já fica íntimo de todo mundo no ônibus, né? Troca biscoito, farofa, aquele negócio todo. Eles conheceram um rapaz chamado... Não é um nome comum, aí eu esqueço. Tá caindo da cola? Hã? Espera aí. Irami. Como é que a gente vai lembrar do nome desse, né? Conheceram Irami. Irami era um baiano arretado, espírita já há muito tempo, e apaixonado pela obra do Chico, ele também foi participar dessa excursão. E conversando sobre Chico, o Irami fala que ele não teve oportunidade de conhecer Chico encarnado, mas pela vida corrida que muitas das vezes se leva, mas tudo que dizia a respeito da obra do Chico, ele tinha muita felicidade de conhecer, de participar. Tem a irmã lá atrás, lá, que ela me deixou com água na boca, não chegou aqui, falou que abraçou o Chico. Tudo bem. Aham. Você falou, não falou que você abraçou o Chico? Quando eu desencarnar também vou, vai ver só. Eu acho, eu acho. Né? Então, Irami ficou muito contente de conhecer o Elian e Silvia, e ele disse que quando viesse no Rio de Janeiro, ele marcaria para ir fazer uma visita ao Elian. E isso acontece em 2014. Ele vindo ao Rio por motivos variados, vai à casa de Elian e de Silvia, e lá na casa ele fala assim: você sabe de uma coisa, Elian? Numa da minha viagem aí encontrei uma senhora lá de Salvador, muito amiga minha, e ela falou para mim que Chico está dando mensagem, comunicação lá em Salvador, através lá de um médium. E olha que eu sou de Salvador e espírita e não sei disso. Aí o Elian aguçou a orelhinha dele, né? Falou, é mesmo? Lá em Salvador, parece que é às quinta-feira. Começa meio-dia o atendimento. Tem hora para acabar, não. Aí o Elian falou, bom, Salvador, quinta-feira, hoje é domingo, dá tempo, né? Foi lá pro computador, comprou 2 passagens. Aí o Irami falou assim, mas olha, se iluda não, tem que chegar cedo, porque a casa enche. Aí Elian comprou a passagem para uma quarta-feira e tinha um hotel, e aonde é a casa que Chico se manifestava através do médium, era próximo à comunidade lá em Salvador. Então, Elian comprou a passagem, fez a reserva no hotel, que da onde era o hotel até o local dava para ir a pé. E Irami falou para ele, chega cedo, porque são 100 números só que são distribuídos, e começa a distribuição 8 horas da manhã. Elian viajou, chegou lá no hotel, dormiu. Elian, que
a prudência sempre necessária, Elian saiu de casa 4 horas da manhã. Sozinho. Deixou Silvia no hotel, sozinho. Quando ele chegou lá, ele era o 15º na fila. 4 horas da manhã. E aguardou pacientemente. 8 horas da manhã começou a distribuição de senha. Ele pegou o número dele e o atendimento começaria, como eu falei, meio-dia. Que aí dava tempo da pessoa ir em casa, tomar um café, comer alguma coisa e voltar. Porque a senha era a garantia de que você entraria naquele momento que chegasse o seu número. E quando deu por volta de 10h30, a ansiedade do Elian não permitiu que ele ficasse mais no hotel, ele arrastou Silvia, foi lá para a fila, e quando deu a hora aprazada, ele entrou, e tem uma foto, não tem, Luiz, do salão? Lá vai a gente encrenca de novo com a foto. É que eu pedi a ele para deixar como se fosse slide passando. Aí, já resolveu? Esse menino é bom. De um salão grande. Esse salão aqui. Só que esse salão, lógico, eu tinha uma outra foto, que eu acho que eu não separei, que mostrava o salão cheio. E lá era o seguinte, aqui tinha também um patamar igual esse aqui, uma mesa com 3 cadeiras. Na cadeira do meio sentava o médium, que dava passividade para o Chico. Passa aquela foto. O médium é esse daqui. Neio Lúcio Tavares. Cadê o nome do irmão? Neio Lúcio Teixeira de Carvalho. Esse médium aí. Ele sentava e as pessoas que iam buscar orientação com o Chico sentavam tudo no salão. E ouviam tudo. E o Elian, quando chegou a vez dele, sentou ele de um lado e Silvia de outro. O Elian disse, confidenciou isso pra gente, sábado ele vai querer me matar porque eu vou falar agora. Aí ele não vai ter assunto para sábado. Mas ele falou que quando ele saiu aqui do Rio para ir lá em Salvador para conversar com o Chico, ele tinha ao menos 1000 perguntas para fazer para o Chico. Entre o horário que ele saiu de casa e chegar em Salvador, caiu para 10. Das 10, ficaram 3. Quando ele conseguiu sentar próximo do médium, eram 3 perguntas. E o Chico falou assim para ele, faz uma só, meu filho, hoje é uma só. Ele, mas era 3, agora é uma só essa que hoje é importante. E o Elian não tinha falado com ninguém que a ideia dele, e eram assuntos pessoais. Isso, em 2014, ele consegue ter esse primeiro contato com o Chico, através do médium Neio Lúcio, buscando entender suas dúvidas, suas dificuldades pessoais. Eu sei que aqui ninguém tem isso, né? Dificuldades pessoais. Se Chico desse uma bobeira de fazer isso aqui, a gente ia perguntar só sobre a espiritualidade, o que fazer para progredir rápido, como perdoar, tudo isso, né? Mas lá não. Lá as pessoas buscavam um entendimento acerca das suas dúvidas da sua vida pessoal. E assuntos mais variados, sabe, Murilo? E o que o Chico fazia lá através do médium? Ele tinha, Renata, esse irmão, ele tem 5 irmãos encarnados. E os 5 são médiuns psicofônicos. Dependendo da necessidade de cada pessoa, ele chamava os irmãos e eles davam passividade e Chico doutrinava ou dialogava com os espíritos na frente de todo mundo. Já pensou, Regina? Legal, né? Era assim. Chico orientou Elian quanto às coisas pessoais da vida dele, e Elian pergunta, Chico, a gente pode voltar? E daquele jeitinho do Chico, se nosso Senhor Jesus Cristo permitir, pode, meu filho, quantas vezes você quiser. Porque tem a mania de, não era de graça o negócio, sabe? Aí podia ir, toda quinta-feira, se quisesse, podia ir. Passou mais um ano, em 2015, Elian volta em Salvador, porque aquela dúvida que ele tinha e Chico orientou ele, aquilo ainda estava sendo lapidado no íntimo dele em busca de seguir a orientação do benfeitor. Quando ele chega em 2015, numa conversa também, na vez dele, junto com Silvia, Chico fala assim, seria tão bom que tivesse uma casa lá em Rio de Janeiro, né, meu filho?
para a gente poder também ajudar aqueles que são necessitados. Aí o Elian, na inocência dele, o que falou? Ah, Chico, tem muita casa espírita lá. Minha filha, mas uma a mais não vai fazer diferença, não. Vai ter lugar para todo mundo. E Elian ficou com aquilo na orelha. Ele foi lá em busca de um auxílio pessoal, estava saindo de lá com uma responsabilidade que ele não conseguia mensurar. E ele veio para o Rio e falou com um grupo pequeno de 8 pessoas sobre a conversa com o Chico. E essas pessoas também queriam ir lá em Salvador, mas por diversos motivos não conseguiram ir. E Elian e Silvia ficavam maturando essa ideia. No dia que o Chico falou para ele que seria bom ter uma casa espírita aqui no Rio, o Chico vira e fala assim, tem gente que já tem até lápis. Aí Silvia entendeu que era com ela o negócio. Aí ela pegou e falou assim, mas como é que ele sabe que eu tenho? O espírito tem mania de falar coisa que ninguém sabe, né? Tem esse negócio. Aí o Elian perguntou, mas Chico, essa atividade da casa espírita, como é que a gente faz? Chico deu a receita que eu falei no início. Durante o estudo do Evangelho, havendo a possibilidade, a nossa irmã pode receber algumas mensagens pela psicografia, enquanto você faz o Evangelho. Então, eles tiravam um dia na semana para ler o Evangelho e Silvia começou a iniciar o processo de psicografia. Lembrando, era uma situação atípica por orientação espiritual. Tá bom? Como eu falei no início, dentro de casa não é lugar da manifestação mediúnica, mas mediante a proposta de um espírito que nós entendemos ser um espírito equilibrado e trabalhador da seara de Jesus, então foi dado essa permissão específica a Silvia. E Chico ainda fala. Isso está escrito, tá? Porque o Elian, ele conseguiu gravar, depois transcreveu tudo direitinho. E Chico falava para ele, Elian, você sustenta com o Evangelho. E nossa Silvia, quem sabe, olha só, quem sabe o seu papai não dá a mensagem, que o pai da Silvia já estava desencarnado há alguns anos. E Silvia falou assim, Chico, ele vem tanto na minha cabeça que às vezes parece que ele quer que eu escreva. Aí Chico falou, seja boba não, filho, escreve. Passou o período, Elian começou a se acercar de algumas pessoas com o objetivo de formar um grupo que quisesse realmente a tarefa de implantar uma casa espírita aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Elian entendeu, morando na Barra da Tijuca, que o local mais próximo, porque na Barra tem algumas casas muito grandes, né, que já agregam muitas pessoas, o SEJA, o SEMA. O que foi, Rosemary? Foi você que fundou o SEMA? Não, né? Então para de rir, tá bom? Tá vendo, Afonso? Pode dar confiança, não. Então tem o SEMA e o SEJA. O SEMA agora tem 2 casas, à época não tinha, era só no Recreio, agora é no Recreio e na Barra. E Elian entendeu que ele devia buscar um bairro mais próximo, que no caso Jacarepaguá, para que essa ideia, essa vontade de Chico se materializasse. Mas aí ele ainda estava tentando orientar, organizar-se mentalmente nessa tarefa. Porque já sabia, Elian já vinha de atividade espírita em Foz do Iguaçu e sabe que fundar uma casa espírita é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Você precisa ter um local, ter um grupo que se responsabiliza a título de diretoria, fazer um estatuto, registrar no cartório, pronto, não é assim? A dificuldade é manter. A dificuldade é manter uma casa espírita dentro dos propósitos iniciais. E a casa que Chico orientou seria basicamente para a prática da caridade. Na conversa de Elian com Chico, Elian pergunta, mas qual caridade que a gente vai praticar nessa casa, Chico? A caridade material ou a caridade espiritual? E o Chico falou, já dividiram a caridade. Caridade é uma só.
é você dar com o coração aquilo que você consegue dar para aquele que está precisando. Não é colocar regras de quem pode ganhar ou ter acesso à caridade, não, meu filho. É fazer a caridade na intensidade das tuas forças. Eu acho que Chico lê Livro dos Espíritos, né? Porque lá na Lei do Trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que podemos entender como trabalho. E os benfeitores falam: toda ação útil é trabalho. Então, a caridade também visa essa utilidade da aplicação das minhas energias para que possa se transformar em benefício para alguém. E Elian ainda duvidoso quanto à estrutura que ele iria implantar na casa, e olha que não tinha ideia de onde seria. Quando ele volta, início de 2016, o Chico falou: meu filho, já está na hora de materializar essa ideia. E o Elian falou assim: Chico, eu estou pensando, né, de fundar a casa, botar como data de fundação da casa, que era, a princípio, Centro Espírita Casa do Caminho, como está num texto de Humberto de Campos. E eu estou pensando em 2 de abril. Sabe o que significa 2 de abril? Aniversário do Chico, né? Aí o Chico falou assim: meu filho, mas talvez seja em maio, né? Quem sabe? E o Elian empreendeu todos os esforços para ser em 2 de abril. Não conseguiu. Por quê? Porque para ele poder fundar a casa, o Centro Espírita, ele precisava ter uma diretoria. E aí ele formou um grupo de diretores, tendo ele e Silvia à frente, e na hora de formar o grupo de diretores, o Elian falou assim: Chico, eu acho que a Silvia que vai ser a presidente, né? Aí o Chico falou: claro que não. É você, meu filho. Ele: não, Chico, eu não tenho condição. A Silvia: não, meu filho, mas é você. A Silvia vai colaborar na diretoria, mas o presidente vai ser você. E o Elian, ainda tentando argumentar, falou assim: mas a gente não pode botar como coordenador, como diretor executivo, qualquer coisa do gênero. O Chico falou: meu filho, se deixarem. Eu acho que ele também tem de lei. Porque o Elian quis colocar assim, quando ele começou a formar o estatuto da casa, para que você tenha um local estabelecido como sendo uma sociedade espírita, você precisa do estatuto. Mas para ter o estatuto, você precisa de uma diretoria, não é assim, Murilo? Então, quando ele, formulando o estatuto, que ele foi buscar ajuda na Federação Espírita Brasileira, no CERJ, para orientar como fazer o estatuto nos moldes que a doutrina propõe, ele viu que a lei exige que tenha um cargo de presidente e diretores, não pode ter outra nomenclatura, porque para a lei é uma sociedade, não é um centro espírita, é centro espírita, mas a conformação tem que seguir a lei do Código Civil. E aí o Elian, então, assumiu a condição dele presidente, a Silvia, à época, diretora doutrinária, e uma amiga muito próxima da família como diretora administrativa. Tendo diretoria, tendo estatuto, faltava o quê? Uma sede. Aí começa Elian a perambular para o Jacarepaguá em busca de uma casa para alugar, porque não tinha ainda perspectiva de comprar. E Elian não achava a casa. Passou metade de abril, 2 de abril não dava mais para ser. E Elian continuou procurando até que na última semana de abril, do nada, veio na mente dele: por que você não procura um imóvel comercial? Você está procurando um imóvel particular. De repente, um imóvel comercial seja mais fácil. Ele: puxa, não pensei nisso. Naquela mesma semana, ele ligando para imobiliárias: não, tem uma casa ali na Santa Egil 11, onde alguns de nós conheceram essa casa. Era um colégio antigo, de 2 andares mais um terraço, atrás tinha mais uma construção, tinha uma piscina também, sabe, que Miguel nunca deixou encher para a gente tomar banho nessa piscina, mas tudo bem, vou levar isso, tá, de boa, tá bom? De boa. Aí
O Elian achou essa casa, mas só que estava extremamente maltratada pelo abandono. E ele levou de final de abril, quando ele fechou o contrato de aluguel da casa, já tinha um endereço, a Casa Espírita. E ele coloca como data de fundação o dia 4 de maio de 2016. Essa primeira parte concluída com alegria. Concluída com alegria. Agora tinha que preparar o imóvel para abrigar as reuniões. Essa tarefa levou 4 meses. Para limpar tudo, organizar, pintar, né? Eu, graças a Deus, quando cheguei lá já estava tudo pronto, não precisava fazer mais nada, uma bênção do céu. Tudo organizado, aí marcou a primeira reunião pública do Centro Espírita Casa do Caminho, quando ele já estava com tudo isso organizado para iniciar o processo legal, o Elian, lá em Salvador, pergunta: Chico, a gente pode botar teu nome na casa? Aí Chico falou assim: meu filho, já viu Centro Espírita do Cisco? Que ele sempre se pronuncia como sendo um cisco, né? Tem tanto espírito de maior gabarito que pode ocupar, tem doutor Bezerra, professor Eurípides. Aí o Elian falou: poxa, mas no meu coração e da Silvia pede para ser o senhor. Ele: coração é uma coisa séria, né, meu filho? Tá bom, já que vocês pediram, eu aceito. Mas antes ele retrucou um pouco. Então, quando já estava essa parte burocrática toda resolvida, no dia 16 de setembro de 2016, ocorreu a primeira palestra pública no Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier. E daí começou a nossa trajetória. Eu cheguei na casa para fazer palestra em novembro de 2016. Aí voltei em dezembro, porque não tinha muita gente para fazer palestra, casa nova, pouca gente conhecia. Aí em dezembro eu fui 3 vezes fazer palestra. Falta de opção é uma tristeza, né? Em janeiro eu voltei para fazer, eu fiz a primeira palestra do ano em janeiro de 2017. E sabe o que aconteceu, Afonso? Quando eu cheguei em janeiro para fazer a palestra, Elian estava na porta da secretaria e fez assim para mim: isso aqui é a chave do centro. Eu falei: para quê? Ué, você pode precisar vir aqui 1 hora, né, que não tem ninguém? Eu falei: gente, é doido. Me conhece há 2 meses e me dá a chave do centro. E a vergonha de eu falar que não queria, né? Porque você, como vai fugir da responsabilidade, é uma coisa chata, né? Eu fiquei muito sem graça, botei a chave no bolso. Aí ele falou assim: às segundas-feiras nós estamos fazendo uma reunião mediúnica. Se você puder vir, começa às 14 horas. Eu falei: gente, o povo não bate bem, não. Né? Coisa de doido, né, Rose? Negócio de espírita. O Raul Teixeira fala uma verdade absoluta: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque a barra é esquisita mesmo, é pesada. E eu peguei a chave muito timidamente, e o Elian, ele deu aquele riso sarcástico que eu não entendi. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendi porque que ele estava dando aquele risinho de canto de boca. E as tarefas da casa foram se desenvolvendo. Aí, como não estava muito bom ainda as coisas, chegou Miguel. Né, Miguelito? Também para fazer palestra, né? Tu caiu no golpe também, né, Miguel? A Sandra que se deu bem, ela veio sem golpe, porque ela não fazia palestra, né, Sandra? Foi mesmo assim, foi no golpe mesmo. E aí começou aquele primeiro grupo, os primeiros diretores que iniciaram a tarefa junto com o Elian. Era um grupo de 8 pessoas, como eu falei, Elian e Silvia mais 6. Esse grupo, por motivos pessoais, se dispersaram, não deram continuidade. O Elian, então, conseguiu formar o segundo grupo, e quando eu cheguei na casa, era esse segundo grupo, com 3 pessoas, 3 amigas nossas de tarefa, e formou uma nova diretoria. Só que aí o Elian passou a ser o faz tudo, porque ele era o diretor, era o presidente, o diretor administrativo e o diretor doutrinário. Não no papel, mas de fato, ele que exercia essas tarefas, porque as pessoas que assumiram o posto não tinham conhecimento, não tinham possibilidade de fazer a contento. E o Elian, por ter
um entendimento acerca de administração muito forte, muito grande, ele foi continuamente levando essa tarefa. E a casa começou o desenvolvimento das nossas tarefas lá a partir de março de 2017. Já? A gente pode continuar amanhã? Eu ainda estou em 2017, né? Estamos em 2025, né? Falta coisa pra caramba ainda, né? Mas a tarefa da casa foi se desenvolvendo e foram chegando os trabalhadores. Tem um caso que eu vou contar, se ela ver a palestra, ela vai rir. Era habitual que, como aqui, né, ficava eu, Elian ou Miguel na portaria, na recepção. E um dia eu estou lá na recepção, a gente ficava lá no portão, a palestra ocorrendo no salão, o salão de lá era o mesmo tamanho desse daqui. E é interessante foi isso, né? A Renatinha lembra, né? E eu estava lá no portão, já estava começando a palestra, e subiu um carro, estacionou, desceu uma menina, a menina veio descendo a rua. A minha mãe falava que olhou para mim e riu, eu sou igual cachorro vira-lata, eu abano o rabo, eu não quero nem saber quem é. A menina abriu um sorriso, eu fui, abracei, seja bem-vinda à nossa casa. Ela entrou, assistiu a palestra. 3 meses depois ela falou assim, eu parei o carro ali para ir na padaria comprar pão e agora eu sou espírita. Mas o evangelho é o pão da alma, ela entrou no lugar certo, né? A padaria de Jesus, né? Belém, onde Jesus nasceu, é a casa do pão. Então estava tudo certinho. E aí as atividades foram se desenvolvendo na casa. Quando chegou em 2019, o Elian, ele perguntava sempre que podia a Chico se era hora de buscar um endereço fixo, comprar um imóvel para casa, e o Chico sempre pedia que ele aguardasse. Quando foi mais ou menos em outubro de 2019, o Chico falou assim, está na hora de procurar um lugar para estabelecermos a nossa casa. E aí começou a nossa encrenca, né, Miguel? Sábado tinha a evangelização infantil, era sábado de manhã, e tinha a reunião dos pais. Terminava isso, eu, Miguel e Elian saía procurando endereço para tudo quanto é lado. Quando a gente achava algum lugar, o Chico dizia assim, vocês não vão ver não, chama Silvia, Sandra e Virgínia para ir, porque homem não sabe escolher nada. Aí iam elas, não agradava, voltava a procurar. Quando foi em dezembro de 2019, o Chico fala assim numa mensagem, quem sabe, mais próximo da comunidade, uma casinha antiga, vai ficar num precinho mais bom para vocês. Aí, pertinho da comunidade, só podia ser Cidade de Deus, que a gente já tinha procurado lá perto de Rio das Pedras, Gardênia. Vamos por Cidade de Deus. O Elian pega o telefone, liga para uma imobiliária, a imobiliária fala assim, olha, tem uma casa ali na Edgar Werneck que ainda vai entrar o contrato de venda. Se quiser dar uma olhada, Edgar Werneck 929. O Elian, nesse sábado, o Miguel estava com um compromisso pessoal, saímos de lá, Elian falou assim, você sabe onde é essa rua? Eu falei, Elian, eu moro aqui pertinho, sei. Vamos lá, vamos. Edgar Werneck 929. Nós passamos aqui 5 vezes e não achava o número. Sério? Aí o Elian falou assim, não é possível, ligou para a imobiliária, aí o rapaz falou assim, tem uma palmeira enorme e umas plantas no muro. Aí eu falei, aí ficou fácil, né? Aí localizamos a casa. O portão ali de chapa ainda é originário dessa época. E tinha um buraquinho ali do olho mágico que não funcionava. Eu botei o zoião lá, olhei o terreno e tinha ali na varanda, tinha uma mesa de madeira, aquela rústica, muito bonita. Eu falei, Elian, o terreno é bom. Novamente, Chico não deixou a gente vir, né, Sandra? Veio Sandra, Silvia e Virgínia, Elian e Miguel ficaram lá fora, eu nem vim. Aí elas viram, gostaram, aí depois, isso no início de dezembro, no dia 26 de dezembro, aí veio eu, Miguel e Elian. Olhamos aqui a casa e tinha uma senhorinha de 105 anos, que era a mãe do dono da casa, sentada ali fora. E que eles queriam vender aqui para poder comprar um apartamento na Tijuca, para a mãe ficar perto do filho, sabe? Passou
as festas de Natal, janeiro começou a tratativa de documentação. Quando foi em fevereiro, se eu não me engano, dia 20 de fevereiro, ou 21 de fevereiro, não tenho certeza, era uma sexta-feira. O dono da casa estava internado. Ele passou mal, foi internado. Elian pegou o tabelião, pegou a esposa do dono, foram para o hospital, porque ele disse que podia levar lá para ele assinar a escritura. O Elian levou toda a documentação necessária, o irmão assinou a venda da casa, Elian deu o pagamento. Na segunda-feira ele desencarnou. Segunda-feira desencarnou. E ele tinha que vender a casa porque ele tinha que pagar o apartamento que ele tinha dado entrada para a mãe e para a irmã morarem na Tijuca. E ele tinha um prazo de 15 dias, se eu não perderia a entrada. Terminou. Ficar faltando só 6 anos agora. Passa rápido, né? Para encerrar, gente, ó, esses 2 livros aqui são livros que o Cneio Lúcio psicografou com mensagens do Chico, tá? Que ele recebeu lá em Salvador. Esse livro você encontra na internet para comprar. Está R$19 cada um. Quem tiver curiosidade, é só colocar lá Novo Amanhecer, Cneio Lúcio, que já vai aparecer os dados lá. Mas é um pouquinho da nossa história. O restante está impregnado de amor nessas paredes. Graças a Deus.